Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se agora mesmo no canal e ajude-nos a chegar a 1 milhão de inscritos. Já aproveite e deixe o like neste vídeo, que a aula de hoje é importantíssima para você que vai prestar o Enem e não sabe nada sobre a redação. Sabe que a redação é muito importante no Enem, mas não sabe por onde começar a estudar redação. Então, fique aqui que você vai descobrir neste vídeo. A primeira coisa que você deve ter em mente é que a redação do Enem exige um texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto que deve ser escrito em prosa. O que é prosa, professora? É aquilo que não tem o formato de poema. Então, você vai escrever as frases até o final da linha, vai dividir o seu texto em parágrafos, geralmente 4 ou 5 parágrafos. Eu vou mostrar ainda nesta aula qual é a estética que o seu texto deve ter. E isso é muito importante para não zerar a redação. Então, o seu texto deve ser um texto em prosa e ele é um texto dissertativo argumentativo. Por quê? Dissertativo porque você vai escrever, dissertar sobre um determinado tema. Que tema, professor? Eu vou inventar? Claro que não. O tema é proposto pela prova do Enem. Então, o tema já está lá. Você vai dissertar a respeito daquele texto, daquele tema, discorrer, escrever sobre. Mas você não vai apenas escrever sobre aquele tema, você vai argumentar. O que é isso? Você precisa se posicionar, apresentar uma tese, um ponto de vista a respeito daquele tema e mostrar argumentos que defendam o seu ponto de vista. Então, é por isso que o texto se chama texto dissertativo argumentativo. Você vai escrever sobre o tema, dissertar e argumentar, apresentar argumentos para defender o seu posicionamento, o seu ponto de vista. O que é importante em um texto dissertativo argumentativo? A linguagem. Você precisa utilizar uma linguagem formal, empregar a norma padrão da língua portuguesa. Isso quer dizer que você precisa evitar marcas de oralidade, você precisa evitar gírias, você precisa escrever direitinho, corretamente, de acordo com a norma padrão. Muito bem. Já falei sobre dissertar, sobre apresentar um ponto de vista, argumentar. E a redação do Enem, ela tem um diferencial em relação a muitas redações exigidas por aí, em vestibulares, concursos públicos. O que a redação do Enem exige do candidato? Uma proposta de intervenção. Então, vamos pensar o seguinte, tem lá o tema proposto, que é um problema, geralmente, da sociedade brasileira. Você, candidato, precisa apresentar no seu texto uma possível solução para esse problema. Existe um problema e como esse problema pode ser resolvido. Essa é a proposta de intervenção tão famosa na redação do Enem. O texto dissertativo argumentativo, ele segue uma estrutura. Que estrutura é essa? Precisa ter começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos pensar assim na divisão dos parágrafos. Um parágrafo para a introdução. O que tem que ter nesse primeiro parágrafo de introdução? Você precisa apresentar para o seu leitor o tema proposto e a tese. A tese é o seu posicionamento, o seu ponto de vista. Professora, como assim eu vou apresentar o tema? O meu leitor, o corretor da redação, já não sabe qual que é o tema? Ele sabe qual é o tema, mas faz parte, de você mostrar que você sabe escrever um texto dissertativo argumentativo, colocar lá na introdução, apresentar o tema para o seu leitor, como se o leitor não soubesse do que se trata o seu texto. Então, lá no primeiro parágrafo, você precisa fazer essa introdução. Introduzir o tema para o seu leitor. Que mais? A sua tese, que é o seu ponto de vista.
como você vai se posicionar, o que você vai defender ao longo do seu texto. Isso no primeiro parágrafo. Aí a gente vai pensar assim, o segundo e o terceiro parágrafos são parágrafos de argumentação. Você vai mostrar lá, você vai colocar nesses dois parágrafos, né, no segundo e no terceiro, fatos, opiniões, conceitos, você vai fazer citações. Então, é a sua argumentação, é o que você vai utilizar no seu texto para defender o seu ponto de vista, para provar que a sua tese está correta, para convencer o seu leitor. E o último parágrafo é o parágrafo de conclusão, em que você vai retomar os seus dois argumentos, retomar a tese, retomar os seus dois argumentos e fazer a proposta de intervenção. Eu sugiro sempre que você deixe no último parágrafo a proposta de intervenção. Então, vamos recapitular. Seu texto vai ter 4 parágrafos. Vamos trabalhar nesses 4 parágrafos. Professora, é proibido ter 5 parágrafos? Não, não é proibido ter 5 parágrafos. Você pode trabalhar aí com 3 argumentos, pode ser. Mas eu sugiro que tenha 4 parágrafos, que é mais fácil trabalhar desse jeito. Introdução, desenvolvimento, os 2 parágrafos do meio, um argumento, segundo argumento. E o 4º parágrafo é a conclusão. Professora, eu posso colocar a proposta de intervenção no meio do meu texto e não no último parágrafo? Você pode fazer isso, mas é mais fácil para você organizar o seu texto deixando o último parágrafo, a proposta de intervenção, no último parágrafo. Beleza? Introdução, desenvolvimento, conclusão. O seu texto precisa ter essas 3 partes necessariamente. Isso quer dizer que você não pode começar o texto do nada e não pode terminar o texto do nada. Professora, meu texto pode ter só 3 parágrafos, vai ficar faltando uma parte. Ainda que um parágrafo seja de introdução, o segundo de argumentação e o terceiro de conclusão, vai ficar faltando uma parte aí porque seu texto vai ficar pobre de argumentação. Um parágrafo só para argumentar não é suficiente, certo? Então, vamos trabalhar aí com 4 parágrafos no seu texto. E para exemplificar a folha de redação, para te mostrar a estética da folha de redação, eu coloquei aqui um exemplo. Nesse caso, é uma redação nota 1000. Não vai dar para você ler a redação, essa não é a intenção, que você leia toda a redação, porque eu quero te mostrar a estrutura mesmo. Então, veja, aqui o texto tem 4 parágrafos, do jeitinho que eu falei. Introdução, desenvolvimento nos 2 parágrafos do meio e conclusão no último parágrafo. Importantíssimo dividir o seu texto em parágrafos. Se você coloca um texto assim como um único bloco, você perde muitos pontos. Então, fazer parágrafo, você precisa dar o recuo do parágrafo, aquele espacinho. Lembra quando a gente media, né, 2 dedos para o parágrafo? Não precisa ser 2 dedos de espaço antes de começar o parágrafo. O que precisa ter? Precisa ter necessariamente o espaço e também fica mais bonitinho que todos os parágrafos comecem com o mesmo tamanho de recuo, para não ficar, né, um parágrafo lá, outro cá, não ficar um texto feio. Então, o mesmo tamanho de parágrafo, de recuo para todos os parágrafos, beleza? Olha só que bonitinho esse texto. E você percebe que, nesse caso, a candidata preencheu todas as linhas, as 30 linhas da folha de redação. Por quê? Porque aqui ela trabalhou com muitas informações, ela trouxe citações, ela colocou tudinho que a banca exige que ela coloque. Então, é um texto muito bom, por isso que é um texto nota 1000. Esse texto, de novo, para mostrar a estética do texto dissertativo argumentativo, dividido entre parágrafos e a importância do recuo para começar o parágrafo. Agora, preste muita atenção. Se você está começando a estudar redação do Enem, você tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Porque às vezes você pode zerar por não saber determinadas coisinhas, determinados detalhes. E é sobre isso que eu vou falar. Então, cuidado para não zerar.
Escreva em prosa sobre o tema proposto. Professora, mas eu faço poemas lindos, meus poemas são ótimos. Eu posso escrever um poema, de repente, o corretor vai ler lá o meu poema e vai falar: nossa, descobri um talento. Posso fazer isso? Não, pelo amor de Deus, não pode fazer isso. Escreva em prosa, do jeitinho que eu mostrei. Por isso que eu coloquei ali o print de uma redação nota 1000, porque você precisa preencher a linha até o final. É um texto em prosa, e é um texto dissertativo argumentativo, não é uma narrativa, você não vai contar a história de alguém, não é um texto com personagens, tempo, espaço, não é isso. É um texto dissertativo argumentativo, em que você vai apresentar um tema e mostrar argumentos para defender o seu ponto de vista. Não vai escrever outro gênero, não vai escrever carta, não vai escrever narrativa, nada disso. É o texto dissertativo argumentativo. Não escreva seu nome na folha de redação. Isso é muito, muito importante. Por quê? Porque você passa a escola inteira, todo o seu período escolar, escrevendo redação para entregar lá para o professor ou para a professora, né? Aí você escreve a redação na folha toda, chega no final, faz o quê? Coloca o seu nome. Claro, a professora tem que saber quem é o aluno, quem é a aluna. Não é assim que o aluno faz na escola? E aí, às vezes, por força do hábito, ele chega lá na redação do Enem, escreve a redação e no final coloca o nome. Isso zera a redação. Não pode fazer isso. Na prova, tem um espaço adequado para você colocar o seu nome. Não é na folha de redação. Não escreva seu nome na folha de redação, não assine, não faça nada. É só o seu texto na folha de redação. Não coloque números, sinais, desenhos e frases desconectadas do tema proposto. Então, por exemplo, está lá escrevendo sua redação. E aí, de repente, sua caneta deu uma falhadinha, aí você foi fazer do lado, na folha de redação. Fez um desenhinho ali para fazer a caneta pegar. Não pode fazer isso. Não pode ter nenhum desenho na sua folha de redação, nenhum número desconectado, nada que não faça parte do seu texto. Terminei a redação. Professora, eu quero mandar um recadinho para o corretor. Corretor, corrige minha redação com carinho. Posso fazer isso? De jeito nenhum, ele vai te dar 0. Ele olhou, bateu o olho, viu que tem um recadinho para você, para ele lá, ele já vai dar 0 na sua redação. Então, não pode mandar recado para o corretor, não pode colocar trecho de oração, trecho de salmo, Deus o abençoe, hashtag não sei o que, não pode colocar nada disso. Sua folha de redação vai ter apenas a sua redação. Terminei a redação, quero fazer um coraçãozinho. Não, zero a redação. Quero fazer um emoji. Já entendeu, né? Nada disso, só seu texto mesmo. Porque é medida de segurança também, né? Nada que possa identificar. Assim, a chance de cair num corretor que você pode conhecer já é super pequena, mas assim, ainda mais com medida de segurança, vou colocar um coraçãozinho pra você saber que é minha redação. Sim, é uma medida de segurança, que nem o Pedro tá falando, mas porque, por exemplo, você conhece um corretor, conhece ali um corretor. Vamos supor que você estuda numa escola e você sabe que a sua professora de português é corretora do Enem. E aí você vai e fala assim pra ela: olha, na minha redação eu vou fazer um desenho assim. Claro, assim, o risco da sua redação a chance de cair com ela é mínima, né? Porque são muitos corretores. Mas então, essa é uma forma de não ter nenhuma parte desconectada, nada na sua folha de redação que possa identificar. Porque quando o corretor recebe sua redação, ele não recebe com seu nome, de jeito nenhum. Então, é só a redação ali mesmo, certo? Boa você falar isso, Pedro, porque às vezes a pessoa fala assim, mas por que não pode fazer? Não sabe, né? E é por isso. Não copie trechos dos textos motivadores ou da prova objetiva. A prova tem lá o caderno das questões, né, que você marca o xizinho, e tem a proposta de redação. A proposta de redação tem textos motivadores, ou seja, não é só a frase, você não vai começar a redação do nada. Tem vários textos ali para você saber, se familiarizar com o tema. Mas é só para você se familiarizar com o tema, não é para você copiar os textos motivadores, não.
Ou você chegou tem o tema lá, né? E aí você lembrou que quando estava fazendo a prova objetiva, tinha um texto que você consegue encaixar ali na sua redação. Não pode usar nem trechos dos textos motivadores, nem trechos de textos da prova, certo? Então você vai escrever tudo que você vai escrever ali no seu texto, vai ser da sua cabecinha. Bom, então nesta aula eu trouxe os aspectos mais básicos da redação do Enem e falei sobre dicas importantíssimas para você não zerar a redação por descuido ou desconhecimento. Eu espero que você tenha gostado desta aula, que tenha entendido tudinho. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, deixe o like neste vídeo, compartilhe com os amigos. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!